Pai do Senhor, irmãos, a gente está dando continuidade ao nosso estudo. A gente já estudou aí os 9 primeiros capítulos do livro de Apocalipse e hoje a gente vai estar estudando agora o capítulo de número 10. Se os irmãos quiserem acompanhar na leitura da palavra, a gente vai parando, meditando em alguns versículos e em alguns trechos que venha nos chamar a atenção. Apocalipse, capítulo 10. Diz assim o texto sagrado: E vi outro anjo forte descendo do céu, envolto em nuvem, com o arco-íris por cima de sua cabeça. O rosto era como o sol, e as pernas como colunas de fogo. O capítulo 10 ele tem a intenção de Deus encorajar e confortar a sua igreja no meio das provas e da luta. Na época que o apóstolo João recebe essa mensagem do livro de Apocalipse na ilha de Patmos, a igreja ela estava sendo perseguida, os cristãos estavam sendo torturados e mortos. Então esse capítulo 10, a gente vê que ele está entre a sexta trombeta e a sétima trombeta. Então aqui Deus vem trazendo uma mensagem para confortar e consolar os cristãos que estavam sendo perseguidos, estavam sendo torturados, lançados em prisões e sendo mortos. É uma mensagem de conforto, é uma mensagem de consolo, ao qual Deus vem trazendo para a igreja. Isso nos ensina que no momento de dificuldade, nos momentos de dores, de angústia, Deus sempre terá uma mensagem de conforto, Deus sempre terá uma mensagem para consolar, confortar os nossos corações, para trazer um bálsamo para a nossa alma. Aqui no versículo 1, tem muitos tópicos interessantes que a gente vai meditar. Aqui diz assim: E vi outro anjo forte descendo do céu. Alguns estudiosos vêm trazendo uma tese de que este anjo é Jesus. Eu discordo, eu não concordo. Por quê? Porque aqui no texto é bem nítido o que o João vem falando. E vi outro anjo forte descendo do céu. Eu vi outro anjo. Esse outro, do grego, traduzido do grego, ele quer dizer uma criatura que tem a mesma forma, a mesma característica, a mesma que veio de uma criação, que foi criado. Eu vi outro anjo, ou seja, João está falando aqui que ele vê outro anjo, outra criatura de Deus. Alguns estudiosos, a maioria, acredita que esse anjo do capítulo 10 de Apocalipse é Jesus, eles ensinam que é Cristo. Eu discordo, como alguns estudiosos também discordam, devido ao que está sendo dito nessa parte A do versículo 1. E vi outro anjo. Aqui se refere a um anjo, a uma criatura de Deus e não ao próprio Cristo. Então, assim, dentro do livro de Apocalipse, no capítulo 10, se os irmãos forem pesquisar, estudar, se aprofundar, vocês vão ver algumas teses, algumas teorias que ensinam que este anjo do capítulo 10 é Cristo, é Jesus. Mas a gente vê no Novo Testamento que Jesus ele não é mais chamado de anjo. No Antigo Testamento era chamado de anjo de Deus. Só que quando se referia a Jesus Cristo como anjo de Deus, o anjo estava escrito em maiúsculo, em letras maiúsculas, ou seja, se referindo a Cristo. Só que no Novo Testamento não se usa mais esse título, essa atribuição a Cristo de anjo. Quando se fala de Cristo, fala leão da tribo de Judá, o varão, filho de Deus. E João, em momento algum, João se refere a Cristo como anjo. Então eu não acredito nessa tese
de que este anjo do capítulo 10 seja Cristo. E vi outro anjo forte descendo do céu. Então a gente vê que os anjos de Deus são fortes, poderosos. Porque vem falando aqui que vi um outro anjo forte. Então a gente estudou e mais para frente também a gente pode estar estudando sobre os anjos, angiologia. Existem classes de anjos, hierarquia. Tem anjos que são mais poderosos do que os outros. E vi outro anjo forte descendo do céu, envolto em nuvens, com o arco-íris por cima de sua cabeça. O rosto era como o sol. Ou seja, aqui vem falando do poderio do anjo. O rosto como o sol, a glória, o poderio dele. E fala que ele estava envolto em nuvens. Na Bíblia Sagrada, quando vem falando de nuvens, vem falando da glória de Deus. Ou seja, este anjo, ele estava envolto na glória, no poder de Deus. Por isso que ele é poderoso. Porque a glória de Deus está envolto dele, envolvendo ele. E o arco-íris que está por cima de sua cabeça, aqui esse arco-íris vem ali representando o arco-íris que foi criado lá no início, depois do dilúvio, que Deus faz uma aliança com Noé, e Deus faz uma promessa, uma aliança com Noé, prometendo que não destruirá a humanidade, os seres viventes, com águas, com dilúvio. E aí surge ali o primeiro arco-íris. Então o arco-íris, ele é uma aliança, um sinal que Deus ainda se lembra da sua aliança com a humanidade. A aliança que foi feita lá atrás com Noé, e Noé veio representando o que? A humanidade, os seres humanos. Então esse arco-íris que está envolto por cima da cabeça do anjo é a fidelidade de Deus, é a firmeza, a fidelidade da palavra de Deus, Deus sendo fiel com a sua palavra. Vai vir um juízo sobre a terra, vai vir coisas terríveis sobre a terra, só que eu ainda sou fiel à minha palavra. Esse arco-íris vem demonstrando que eu ainda me lembro da promessa feita lá atrás a Noé, a minha aliança com a humanidade. E as pernas como colunas de fogo, ou seja, essas pernas como coluna de fogo vem falando o quê? De estabilidade, de firmeza, indica uma determinação, uma firmeza ao qual ele vai executar o grande dia do Senhor. Ou seja, os anjos são mensageiros de Deus. Os anjos, eles são enviados pelo próprio Deus para cumprir também propósitos. Então aqui quando fala que as pernas deste anjo eram como coluna de fogo, aqui fala da firmeza, da estrutura, da força desse anjo para se cumprir, para realizar o propósito, a missão que Deus entregou a ele. E tinha na mão um livrinho aberto. Esse livro, muitos também ensinam que é o livro ao qual está lá em Apocalipse capítulo 5, o livro selado com 7 selos, que só Jesus consegue abrir os selos. Muitos estudiosos acreditam que esse livrinho que o anjo está é o livro aberto, com 7 selos abertos. Mas eu entendo de outra maneira, irmão, que esse livrinho, a gente vai ver mais na frente que o anjo manda João comer este livro. Este livro ele vem representando a palavra de Deus. Coma a palavra. Para que o profeta possa profetizar, ele tem que receber de Deus. Para que um pregador venha pregar, ele primeiro tem que receber de Deus uma mensagem. Então este livro, esse livrinho que está na mão do anjo, eu não acredito que seja um livro selado que está na mão de Cristo. Mas eu acredito que é a palavra de Deus sendo entregue a João. Porque no último versículo, João recebe o quê? Uma ordem. Profetiza. Anuncia o que vai acontecer. Então, para que eu, como mensageiro de Cristo, venha anunciar a palavra de Deus, primeiro eu preciso me alimentar da palavra. Eu preciso receber a palavra. Então, Deus está entregando a João que é a palavra. Coma a palavra. Só que vai ter teses e ensinamentos que esse livrinho é o livro selado. Por isso que muitos acreditam que esse anjo é Cristo. E tinha na mão um livrinho aberto.
pôs o pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. Pé direito sobre o mar e o pé esquerdo sobre a terra é um ato simbólico que demonstra que toda a criação pertence ao Senhor e Ele está com a autoridade e o domínio sobre toda a criação, sobre toda a terra, sobre todo o universo. Aqui quando fala que o anjo ele coloca o pé direito sobre o mar e o pé esquerdo sobre a terra, ali é um simbolismo de que Deus está no controle. Essas revelações estão sendo entregues ao apóstolo João no período da grande tribulação, ou seja, o anticristo está governando a terra. Por um período, Satanás está atuando com mais liberdade na terra. Só que isso daqui vem trazendo que o anjo ele está com o pé direito sobre as águas e o pé esquerdo na terra. Vem trazendo que Deus está no controle e na direção. Ou seja, Satanás, o anticristo e o falso profeta são instrumentos que Deus está usando para um propósito. Satanás, o anticristo e o falso profeta vai atuar até onde Deus permitir e eles vão fazer o que está escrito na palavra de Deus. Eles são um instrumento que Deus vai usar para que a sua palavra se cumpra. Então, quando o anjo coloca o pé direito sobre os mares, sobre as águas, e o pé esquerdo na terra, vem representando que Deus está no controle. É Deus falando ao anticristo está atuando, o falso profeta está atuando, Satanás está atuando com mais liberdade, os demônios estão atuando com mais liberdade na terra, mas eu estou no controle, é eu que comando, é eu que controlo, e tudo acontece conforme a minha permissão e o meu querer. Versículo 3. E bradou em grande voz, como rugido de um leão. E quando bradou, desferiram os 7 trovões e as suas próprias vozes. Aqui a gente vê que o anjo ele brada com a grande voz, como rugido de leão. Aqui esse rugido de leão vem falando que é de autoridade, que o anjo bradou com autoridade. E quando esse anjo ele brada com autoridade, como um rugido de um leão, com autoridade, com força, com poder, ele ouve, João ouve ali a vozes como de 7 trovões. 7 a gente já estudou que representa um número divino, perfeição. 7 trovões, quando a Bíblia vem falando, principalmente no livro de Apocalipse de trovões, vem falando que da voz de Deus com autoridade e que Deus ele vem para julgar. Então essas 7 vozes como de trovões, vem falando que João ouviu Deus falar com autoridade, Deus falar através do brado do anjo, Deus fala, autoridade, só que é um falar de um julgamento, ou seja, é o julgamento de Deus que será derramado sobre a vida dos ímpios, que não se arrependeram dos seus pecados e não creu em Jesus como Filho de Deus. Então essa voz de 7 trovões, muitos estudiosos traz esse ensino que representa a voz do próprio Deus. A voz de Deus que fala, só que não permite João escrever, porque no tempo certo será revelado o que foi dito. Só que dentro dessas 7 vozes de trovões também a gente vai ver várias interpretações, mas eu também acredito que essas 7 vozes de trovões representam assim a voz de Deus, Deus falando com autoridade, com perfeição. Deus falando o que vai ainda acontecer, só que Deus não permitiu João revelar. Versículo 3, e bradou com grande voz, como ruge um leão. E quando bradou, desferiram os 7 trovões as suas próprias vozes. Versículo 4, logo que falaram os 7 trovões, eu ia escrever, mas ouvi uma voz do céu dizendo, guardem em segredo as coisas que os 7 trovões falaram e não as escreva. Pegando aqui sobre esses 7 trovões, a gente volta lá atrás.
Quando a gente estudou sobre os 7 Espíritos de Deus, a gente viu que esses 7 Espíritos de Deus vêm representando as qualidades do Espírito Santo sobre a vida do justo, dos santos. Então aqui esses 7 trovões também, a gente vai pegar o que? Como o poderio de Deus, a autoridade de Deus, que Deus quando ele fala como voz de trovão, com autoridade. O trovão representa o quê? Autoridade, poder, é isso. Eu ouvi uma voz poderosa, uma voz que falou com autoridade, com ousadia, com poder, como um trovão. 7, divindade, santidade, divino. Versículo 5. Então o anjo que vi em pé sobre o mar e sobre a terra, levantou a mão direita para o céu e jurou por aquele que vive pelos séculos dos séculos. Ou seja, o anjo ele levantou a sua mão. O levantar a mão é quando vai ser feito um juramento. Ou seja, o anjo levanta as suas mãos para o céu e faz um juramento para aquele que criou os céus e a terra. E jurou por aquele que vive pelos séculos dos séculos. O mesmo que criou o céu e a terra, o mar e tudo quanto nele existe. Já não haverá demora, ou seja, o anjo está jurando, não haverá demora. O que tem que acontecer vai acontecer e é em breve. Não haverá demora, já não haverá demora. Mas, versículo 7, mas nos dias da voz do 7º anjo, quando ele estiver para tocar a trombeta, vai cumprir-se então o mistério de Deus, segundo ele anunciou aos seus servos, os profetas. Lá em Amós, se eu não me engano, Amós 3, versículo 7, vem falando, se eu não estiver enganado no livro, no capítulo e no versículo, acho que é Amós 3, 7. Fala que Deus ele não faz nada sem revelar aos seus profetas. Então aqui, a gente vê que a voz de trovão, Deus fala com autoridade algo que iria acontecer, só que fala para João selar. Ou seja, só no momento certo será revelado. E a gente vê o que no versículo 7, mas nos dias da voz do 7º anjo, ou seja, quando o 7º anjo soar a 7ª trombeta, que é o que a gente vai estudar mais na frente, quando ele estiver para tocar a trombeta, vai se cumprir então o mistério de Deus. O mistério de Deus. Qual foi o mistério de Deus? A voz de trovão falou, João ia escrever, ele ouve uma voz do céu, sela, porque só no momento certo será revelado. Então eu acredito, isso é eu que creio, que o que foi selado por João, sobre as 7 vozes de trovão, que foi selado e só no momento certo será revelado, eu creio que isso vai ser revelado que mais na frente, no soar das trombetas. Que se cumprirá, então, o mistério de Deus segundo o que ele anunciou aos seus servos, os profetas. Versículo 8. A voz que ouvi, vinda do céu, estava de novo falando comigo e dizendo, vai, toma o livro que se acha aberto na mão do anjo em pé sobre o mar e sobre a terra. Esse é o livro que muitos ensinam também, que é o livro que era selado com 7 selos que Cristo abriu. Eu já não acredito, eu acredito que esse livro representa a palavra de Deus, Deus alimentando João com a sua palavra, para poder profetizar, para poder anunciar as coisas que vão acontecer. Versículo 9, fui, pois, ao anjo, dizendo-lhe que me desse o livrinho. Ou seja, João ouve uma voz do céu, ou seja, o próprio Deus fala para João, vai até o anjo, toma da mão do anjo o livro, o livrinho que está em suas mãos. Aí João foi até o anjo e falou, me dá o livro. E olha o que o anjo fala para João. Ele então me falou, o anjo falou para João, toma-o e devora-o. Pega o livro, João, e coma. Por isso que eu acredito que esse livrinho não é um livro selado que Jesus abriu, mas eu acredito que é a palavra de Deus, porque o anjo fala, pega o livro e coma. Você se alimenta da palavra. Ele então me falou, toma-o e devora-o. Certamente ele será amargo ao teu estômago, mas na tua boca doce como mel. Ou seja, meu irmão,
Doce vem falando da glória de Deus e a vitória do povo de Deus nos tempos finais. Ou seja, que o livro, a palavra de Deus para os servos fiéis do Senhor, ele é doce. Por quê? Porque há promessas de vitória, de recompensa para o justo e para o fiel. Por isso que a palavra ela é doce para quem vive em justiça, porque há promessas de recompensa para quem vive em justiça, em retidão. E por que que esse livro ele se torna amargo ao estômago? Esse amargo é a ira de Deus sendo derramada sobre aqueles que rejeitaram o Filho de Deus. Através da abertura dos 7 selos, através do soar das 7 trombetas, através do derramar das 7 taças, que a gente vai estar estudando mais na frente. Então ele se torna amargo ao estômago do apóstolo João. Por quê? Porque ali vem trazendo o que? A ira de Deus sobre os ímpios, sobre os pecadores. Doce fala da vitória do povo de Deus, da recompensa ao justo, mas amargo vem falando que da amargura, a ira de Deus que será derramada sobre os ímpios. Então a palavra de Deus, ela é doce como mel para quem vive em justiça, mas é amarga como fel para aqueles que estão no pecado e não se arrependem, porque será derramada a ira de Deus, a sua justiça sobre eles. Versículo 10. Tomei o livrinho da mão do anjo e o devorei, e na minha boca era doce como mel. Quando, porém, o comi, o meu estômago ficou amargo. Olha o versículo 11. Então me disseram, é necessário que ainda profetizes a respeito de muitos povos, nações, línguas e reino. Então me disseram, é necessário que ainda profetize. João, tu ainda vai profetizar. Mas como é que vai profetizar se não tem profecia, se não tem palavra? Então eu creio que esse livrinho que o apóstolo João comeu é a palavra de Deus. É Deus alimentando. João, se alimente da palavra, porque você ainda vai profetizar. Ainda tem a 7ª trombeta, ainda tem as 7 taças da ira de Deus, ainda tem revelações para você. Então se alimenta da palavra, receba a palavra para você poder transmitir. Como que eu vou transmitir uma palavra se eu não me alimentar primeiro? Primeiro eu preciso receber para poder transmitir. Primeiro eu preciso me alimentar para poder alimentar o povo. Então esse livrinho é a palavra de Deus. Coma a palavra. É o simbolismo do alimento espiritual, a palavra que nos alimenta espiritualmente. Doce na boca é porque a palavra de Deus para os fiéis é doce. Há promessas de recompensa para quem vive em justiça. Amargo ao estômago, porque a palavra de Deus ela vai se tornar amarga para os que vivem impiamente e em pecado. Amém, irmãos? Deixa aqui o capítulo 10. Em breve a gente estará estudando o capítulo de número 11. Que Deus abençoe e muito obrigado pela sua participação.